Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nós já falamos nas aulas passadas como montar a nossa árvore genealógica, como deixá-la bem completa para que ela possa ter condição de se conectar com outras árvores e assim a gente ter mais e mais informação. E eu já tive uma aula que a gente ensinou como fazer pesquisa de documentos antigos via registros. E agora eu vou ensinar via catálogo. Via registros, a gente pegava, lembra-se aqueles mapinhas, e no mapa a gente localizava qual é o setor que a gente queria, escolhia a cidade e começava a procurar. Por catálogos, nós vamos buscar a cidade direto, que às vezes por pesquisa de registros a gente não consegue. Nós vamos abrir catálogos, então vai aqui, pesquisar Family Search por catálogos, são materiais genealógicos que incluem livros, microfilmes, bastante coisa nas bibliotecas e centros de história da família por todo o mundo. Então a gente vai colocar aqui a localidade. No caso, eu vou buscar uma localidade que foi até o Afonso Paula Ganzala me pediu, que ele está com dificuldade de achar informações de Caxias do Sul. Então vamos lá, a gente vai colocar Caxias do Sul e a gente vai ver que ele vai dar a possibilidade de lá do Rio Grande do Sul e eu mando pesquisar. Caxias do Sul, a gente vai ver que tem vários registros, né? Aqui, ó, registros civil, nós temos de colonização e de imigração. Ele estava dizendo aqui uma coisa interessante, que ele está procurando documentos de 1876 a 1879, em Caxias do Sul. E a gente vai verificar que aqui tem uma informação interessante, ó. Campo dos Bugres é o nome antigo de Caxias do Sul. Então, depende de quando a gente vai fazer a procura, foi o que eu comentei no último vídeo a respeito de dicas, né? A gente precisa ver se no momento em que eu estou fazendo a pesquisa, se essa cidade existia com esse nome. No caso, Caxias do Sul, antes de 1877, eu acho, ou 78, ele era chamado de Campo dos Bugres. Então, nesse caso, Afonso, você teria que procurar aqui, ó, na parte de colonização. E aí a gente vai ver que aqui em Caxias do Sul, a gente vai encontrar coisa de imigração, ó, sobre registro de colonos. Aí sim eu consigo achar materiais mais antigos, ó, de 1876, são matrículas de colonos, tá vendo? Então, isso aqui não necessariamente são documentos de cartórios, mas assim são materiais de imigração. Eu acho que seria muito bom você dar uma procurada aí, nessa parte dos colonos, tá? Vou dar uma voltadinha aqui só para vocês verem que nós temos aqui ó, tem assuntos Italians Brasil aqui, de alguma biblioteca, porque é interessante que a gente não vai ver só documentos de igreja, de paróquias, a gente vai ver também informação histórica, dá uma olhada. Tem bastante coisa a ser pesquisada via catálogo. E é a mesma coisa que a gente tinha falado anteriormente nos registros. Nós vamos procurando esses documentos, e no caso aqui, se eu quiser os registros civis, ó lá, eu consigo abrir várias informações. Eu tenho aqui Nova Trento, por exemplo, e eu vou ver que eu tenho muitos documentos ó, falando sobre a habilitação de casamento, que eu posso estar abrindo e estar caminhando documento a documento, lendo item a item. Como eu disse para vocês, não é um trabalho fácil, é um trabalho de investigação. Esse aqui estou abrindo junto com vocês pela primeira vez, não sei nem do que se trata, ó. O ano de 1901, juízos de casamento, ó. Então, a gente vai seguir aqui nesses documentos como se fosse página a página sendo virado. Como eu falei para vocês anteriormente na videoaula sobre pesquisa de documentos, a gente não pode esperar digitar o nome da pessoa e ela surgir à frente como se fosse que por mágica, né? Esse é um trabalho que está sendo feito pela igreja que se chama indexação. É um trabalho que é muito lindo, um trabalho de voluntários no mundo inteiro. Eu até convido vocês a se informarem a respeito desse trabalho, que é um trabalho voluntário que vocês podem vir a fazer depois que vocês já tiveram os seus
suas buscas, de certa forma, encerradas, ou pode ser feito um trabalho paralelo, porque daqui para frente a ideia é que quando eu coloco o nome do meu antepassado e alguém já tenha visto ele, já tenha catalogado, num clique eu já consigo puxar esse documento de uma vez só, eu não preciso estar vendo ele folha a folha, como nesse caso. Aqui eu estou na imagem 6 de 968 imagens, que eu vou ver uma a uma. Ó. Dizem os nubentes, Batistou Antônio e Bandim, Rosa, abaixo, assinados, se achando habilitados para o casamento, tal, tal. Então, aqui eu tenho as informações, página a página, desses documentos via catálogo. É bastante interessante a gente buscar o maior número de informações possível para que eu consiga fazer um filtro e chegar exatamente onde eu preciso. Mas existem casos que eu vou ter que buscar aqui nos catálogos uma cidade qualquer. Eu posso pesquisar por sobrenomes, palavras-chave, por um monte de situação, mas na verdade é mais difícil eu conseguir achar. Aqui, por exemplo, vamos supor que eu posso colocar o sobrenome da minha família que eu estou buscando, Vespoli, né? E a localidade Itália. Eu posso, vou pôr aqui Itália, só que eu vou colocar Campobasso, onde eu quero, Campobasso, isto. E eu posso mandar pesquisar, mas nem sempre eu consigo ter, ó, não foi encontrado nenhum resultado. Não que esse resultado não exista, ele não está indexado, ele não está colocado num filtro. Por isso que eu digo, o meio mais fácil de realmente eu achar é chegar aqui em catálogo, procurar aqui, vamos supor, Campobasso, clicar em Campobasso e visitar Campobasso. E aí, quando aparece Campobasso, registro civil, eu clico nos registros civis, olha lá, o ano de 1809 a 1910, e aí eu vou abrir nascimento de 1800, e no caso da minha família aqui de 64, eu clico aqui, e vou abrir um microfilme extremamente grande. Vocês vão ver aqui, ó, é 1298 imagens que eu vou pesquisar. É claro que quando eu vou pesquisar, eu clico, por exemplo, aqui nessa imagem número 36, eu vou dar uma olhadinha qual é a data que tá falando na situação aqui, ó. No ano de 1863, eu sei que ele está em 63, né? 21, provavelmente de janeiro, de Genaro, né? Meu italiano é péssimo, mas a gente vai aprendendo. Então, eu vou vendo aqui o nome da criança, nasceu de Maria, e o nome da criança é quem? Aqui, Salvatore, tá vendo? E quando eu busco o nome, por exemplo, eu estou procurando, no caso da minha família, eu estou procurando o nome de Cosme, que é quem me interessa, eu vou aqui nessa altura do nome da criança e vou andando para frente, ó, de 36 eu vou para 37, e o registro vai mais ou menos cair aproximadamente para eu ver o nome de Henrico e nome de Carmela, não me interessa, sigo à frente. 38 eu vou procurar o nome de Paolo, Giacomo Paolo, e Maria Tereza também não é, eu sigo em frente. Então, o que acontece? Eu não vou ter que ler todo o documento. Eu primeiro tenho que me especializar em compreender esse documento e verificar aonde está o nome da criança, onde está o ano, para que eu não tenha que ver 1298 documentos. Então, essa é uma manha que a gente vai pegando com o tempo mesmo. Muitos documentos italianos, eles têm os índices. E os índices estão ou no comecinho ou no finalzinho desses documentos. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Ó o índice, tá bem no comecinho do livro. E aí eu começo a ver que aqui eu tenho que compreender como está esse índice funcionando. Se é um índice pelo nome ou pelo sobrenome. E aqui a gente vai ver que começa pelo sobrenome, o nome vem depois. Então, eu tenho aqui primeiro os sobrenomes, Angeles, Alonso, Austino, e o nome vem depois, é aqui o nome dos genitores, dos pais deles, né? Como que eu estou procurando é Cosmo Vespoli, o que eu tenho que fazer? Eu dou uma encolhidinha aqui, tá vendo aqui, ó? Eu encolho.
E vou ver se aqui está o nome A, o V provavelmente vai estar... Vamos ver aqui se está por aqui. Eu não preciso ver todos eles. Eu vou direto no que me interessa. Aqui eu estou na letra M. Eu encolho de novo, falo, vou ter que seguir um pouco mais à frente. M, vamos ver se está aqui, o V. Opa, achei o V. Vamos ver se eu acho algum Véspoli. Ó, começa aqui o V, ó. Ugliano, não. Vilano tem um monte, não é? Eu vou procurando Valentino, ó. Procuro, não tem Véspoli nesse grupo de documentos. Porém, eu aconselho vocês a primeiro dar uma olhada geral, todos os índices desses blocos aqui, ó. Esse índice, ele está vendo, na verdade, esse grupo de documentos que é esse aqui, ó. Que é o Status Civile de Campobasso de 1863. Então, esse grupo de 63 até aqui, que eu vi que são o índice, eu não encontro o Véspoli. O que eu vou fazer? Eu vou encolher e vou procurar outro documento, começar a procurar a capinha de um outro livro, para ver se eu acho o índice desse outro livro. Isso é um trabalho de procura, eu não tenho que ler todos eles, mas acontece o seguinte, se eu tenho certeza que esse documento está nesse grupo, depois que eu bater todos os índices e não achar, aí, meus amigos, eu vou ter que ver um por um. Sabe por quê? Já aconteceu com uma amiga nossa que foi, inclusive, lá no CHF, que ela escreveu para a Comune, mandou o documento e eles disseram, não está aqui. Por quê? O amiguinho que trabalha lá na Comune, ele vai fazer o quê? Ele só vai ver o índice. Ele não vai virar página por página. E não achando, ele vai simplesmente dizer, não está aqui. Só que você fala, todos os irmãos dele está. O pai se casou lá, foi essa cidade. Como que não está lá? E ela veio no nosso CHF para fazer essa pesquisa e eu falei para ela, vamos procurar não só no índice, vamos procurar folha a folha. E justamente o livro onde tinha o antepassado dela nascido, não tinha índice. É por isso que o pessoal da Comune não achou. Então, o que eu aconselho vocês? A fazerem uma pesquisa folha a folha também. Então, a gente primeiro tem que descartar as situações mais amplas e tentar buscar de forma mais rápida. Se eu acho ele no índice tem a página, eu vou rapidinho para o documento. Mas se eu não encontro, o que eu vou ter que fazer? Realmente olhar esses 1.298 documentos, tá? Ou pelo menos os livros que estejam dentro do ano que eu preciso. É um trabalho de pesquisa, é um trabalho maravilhoso. E o que é interessante, que eu queria também estar ensinando para vocês, é o seguinte, a partir do momento que eu acho, suponhamos que eu achasse esse aqui, desse documento, vamos ver aqui, e ele tivesse a ver com o meu antepassado. Eu vou aqui nessa anexar a árvore familiar. Ao clicar no anexar na árvore familiar, eu crio, ó, ele já mostra a fonte obrigatória, que ele está na Itália, Campobasso, Registro Civil, e aqui eu vou colocar, vamos supor que é o nascimento de José, vai, por exemplo. E eu vou dando um próximo, ele vai localizar qual é o José que eu estou falando dentro da minha árvore, e ao finalizar isso, essa imagem vira uma fonte, como eu já expliquei também, como fazer pesquisas com registro. E ao virar uma fonte, qualquer pessoa que acessar a sua árvore vai ter acesso a essa página. Porém, se for um documento restrito, um documento que eu só consigo ver no CHF, além de eu fazer a fonte, eu aconselho vocês dar um print de tela. Sabe aquele print screen? Clica, printa, você salva isso como uma foto e aí você põe essa foto lá na minha árvore familiar. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Vamos supor que eu tivesse achado esse documento do meu antepassado. Aqui vamos supor que é o Ângelo Véspoli. Eu clico aqui, abro pessoa. E ao abrir a ficha dele, eu vou ter um espaço dizendo que eu tenho as fontes, né, referentes às pesquisas que eu já fiz para ele, e também eu tenho as recordações aqui. Ao clicar nas recordações, eu tenho as fotos daquelas que eu já salvei dele. Tem a foto dele aqui com a esposa, e aqui, por exemplo, eu tenho uma foto que eu salvei
não como fonte só, mas como foto, que eu peguei, que foi do casamento dele, que eu encontrei, acho que foi na Sé, se não me engano. Olha lá. E tem aqui, foi o nascimento dele em Campinas, né? 1890. Foi o nascimento dele em Campinas. Então, eu anexei como uma fonte. Isso é legal. Fonte não, desculpa, eu anexei como uma foto. Que mesmo que eu esteja num lugar onde não é permitido abrir a imagem porque ela tem restrição, a foto não tem como você não conseguir abrir. Eu dou um print dessa página e eu consigo salvar como recordações do meu antepassado, tá bom? Então, nós já conversamos sobre duas formas de se achar documentos. Uma, pesquisar, aqui pesquisar registros, e outra, pesquisar catálogos, tá? O registros, eu abro esse mapinha, eu clico aqui direitinho, eu vou direto para a cidade, e aí eu tenho, ele lá é mais separadinho por datas, por paróquias, tudo mais condensado, mas ele é muito mais pobre a quantidade de informações. Quando eu clico em catálogo, eu abro uma possibilidade maior, só que ele não está tão fácil. Eu vou abrir arquivos muito grandes, que eu vou ter que observar um por um qual é que me interessa, tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido mais um pouquinho. Vão dando um like no meu canal, divulguem para mais pessoas, porque se a gente puder ajudar muita gente, vai ser ótimo, né? E eu gostaria de pedir para vocês o seguinte: todos que vierem me perguntar alguma coisa, montem primeiro sua árvore genealógica direitinho, para que quando me fizerem uma pergunta sobre alguém que não está conseguindo achar, me deem o ID, o nomezinho a identificação da pessoa, e aí, ao me dar a identificação, eu consigo ir exatamente no ponto da sua dúvida, da sua questão. E aí eu consigo falar, ó, conserta isso, arruma aquilo, busca isso, busca aquilo, tá bom? É só me acessar pelo canal do YouTube ou pelo Facebook também, nos canais de cidadania italiana, nos canais que eu estou participando de cidadania italiana, tanto Zona Livre quanto Área Livre, e também o Cidadania de Genealogia e de Portugal, quem me acessar por lá tem do meu Facebook e consegue também fazer perguntas, e aí eu mando gravações, porque às vezes são coisas mais rápidas para a gente falar e a gente tenta ajudar, tá bom? Um beijo para vocês, espero que vocês tenham sucesso e não desistam, a gente vai achar cada um deles, tá bom? Até mais!